Meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Que a paz esteja com todos. Hoje tenho a incumbência, como tantos outros companheiros, de fazer um tema evangélico. E vai ser do livro Vinha de Luz. O tema número 120. Mas primeiro vamos, junto com a Luzinete aqui, por isso que eu disse, vamos elevar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo por mais um dia de vida e nesse instante pedindo: Senhor, me ajude a entender, compreender e passar, transmitir da forma mais simples e objetiva o tema evangélico desta tarde. Muita paz a todos. Muito bem. Então vamos lá. Tema 120, herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Está em Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Ou seja, fala do ser humano, dos companheiros, de uma forma completamente negativa e improdutiva, pelo que vê, pelo que ouve, pelo que percebe no dia a dia do cotidiano, profissional e pessoal. Muita crítica. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. É verdade. É o que mais se tem. Tanto é verdade que nós temos na casa colega que nem televisão tem. Porque ela diz que o que eu consigo de produtivo e construtivo é tão pouco que não vale a pena ter TV em casa. Eu, pelo contrário, já adoro a TV e ficaria perdido se não a tivesse. Olha só a diferença. As acusações que aqui é dita é porque, se vermos um comentário na televisão ou ouvirmos no rádio, é trágico. 90% são críticas, são relatos de crimes, relatos de dor e de sofrimento. Infelizmente, é verdade. Mas nós estamos aprendendo e cada dia mais querendo entender e viver a verdade, que precisamos mudar essa forma de ser. Agora, alguém pode dizer: Luiz, mas eles estão trabalhando, os profissionais do rádio e da televisão, eles têm que dar notícias e relatos, sem dúvida. Mas você percebe que as notícias por si só já são trágicas. Aí vem toda uma visão através da TV ou de um relato no rádio que torna ainda desesperador
a forma com que essa realidade é passada. E quando alguém chega na casa espírita e vai fazer uma entrevista, temos o compromisso de tratar carinhosamente, cumprimentar educadamente e dar toda a sustentação, o equilíbrio e ajuda a quem chega lá pela primeira vez. E a pessoa vai passar todo o relato da sua necessidade, da sua dor, do seu sofrimento. E o que nós fazemos? O que o entrevistador faz? Com palavras tranquilas, harmoniosas, ele ouve e depois começa a dialogar com a pessoa, passando ensinamentos e orientações do seu mentor e fazendo com que o padrão mental dessa irmã ou desse irmão se eleve, dando-lhe sustentação e amparo. Às vezes uma entrevista demora 5 minutos ou 1 hora, dependendo do caso. E temos que ali dar o melhor de nós, com a orientação do mentor, do plano espiritual, mas sempre construtivamente, com palavras dóceis, amigas, palavras que dizem a verdade, mas dando a conotação evangélica à pessoa, fazendo com que ela, naquele instante, sinta-se protegida, amparada e sustentando-lhe a mente para que consiga desvencilhar, dando a orientação através de um livro que podemos indicar ou mesmo emprestar da biblioteca e fazendo com que ela se sinta protegida, amparada, amada por aquele irmão que está vendo pela primeira vez. Esse é o objetivo. Olha só a diferença. Vemos também numa casa, em um lar, a função dos pais, educadores, avós. Por mais rebelde que seja um filho ou uma criança, deveríamos ter sempre palavras de tranquilidade, de harmonia, de firmeza, mas esclarecendo e ajudando a criança a mudar a sua forma de agir, que está errada. Temos a obrigação de fazer isso. E não acusar o filho, e não enxucalhar o filho com palavras de baixo padrão vibracional. Deveríamos e devemos ser sempre assim. Aqui continua: os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Olha que ponto que chega a forma com que as pessoas são tratadas desrespeitosamente. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Verdade. Não podemos contestar. Ninguém ignora que o crime ainda obceca. Infelizmente, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres, entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial, como já disse anteriormente. Falar a verdade, conversar.
mas tem que ser de uma forma da pessoa perceber, do filho, do amigo, se for o caso, de perceber que está agindo errado ou que estamos agindo errado e temos que mudar verdadeiramente a nossa forma de ser. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Com certeza, né? Nós temos consciência disso. O nosso querido amigo Anjo da Guarda, ele trabalha incessantemente, mandando pensamentos harmoniosos, felizes e nos ajudando para mudar a nossa forma de pensar e agirmos mais coerente e corretamente. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos desampara. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Quantas respostas, quantas indagações temos e vamos no Evangelho, vamos no Livro dos Espíritos, que nos traz conhecimento, aprimoramento e mudança total de atitudes através dos ensinamentos evangélicos. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. É verdade, nós somos muito fracos de pensamento e na hora que acontece, às vezes, coisas tão simples e banais, nos irritamos sem necessidade. Quantas vezes poderíamos controlar esse nosso impulso e não fazemos? Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da Terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? É uma pergunta. Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? Sem dúvida. É que nós não lembramos do nosso passado espiritual, e graças a Deus não lembramos, né? Porque seria trágico se lembrássemos daquelas nossas ações. E a maioria das pessoas em que tivemos dificuldades, hoje estão conosco, no nosso lar, às vezes é um vizinho, às vezes é um parente. Ainda bem que não lembramos. Até nisso o Pai é misericordioso. Até nisso o Mestre Jesus nos dá todo o amparo. É necessário fortalecer a fé sublime que levamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Além do nosso anjo da guarda, ainda tem espíritos amigos que na espiritualidade oram por nós. Durante a noite, no sonho, vêm e nos ajudam. E ficamos muitas vezes reclamando, como eu já disse anteriormente, por nada ou quase nada. Na maioria das vezes são coisas materiais. Em vez de agradecer pelo que temos, pelo que somos, não, ainda reclamamos. Que a humanidade não menospreze a esperança. É isso que nos traz o Mestre Jesus, a esperança. Ele deu exemplos, milhares de exemplos para nós. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Olha que bonito. Levanta a cabeça, creia, busque o melhor, ore,
Peça ajuda, sem críticas e sem condenações a quem quer que seja. Não somos os juízes de ninguém. Vou repetir esse pedaço. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos conveniente, habilitando-nos à posse morredoura da herança divina. Lindo, né? Ou seja, temos todas as possibilidades, mas fraquejamos pela nossa indiferença e não perceber todas as possibilidades que temos e recebemos de Deus, do nosso querido Mestre Jesus, do anjo da guarda e de espíritos amigos. Ouvidemos o desperdício da energia, o que muitas vezes fazemos. Os caprichos da infância espiritual é o nosso caso. E cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos, os responsáveis por nós mesmos. Chegará a hora que ainda vamos aprender a dizer: me desculpe, eu errei, me perdoe, eu não devia ter feito isso. Quando é que se ouve isso? Raramente. Hoje em dia, até o cumprimento a alguém que você não conhece pode criar uma dificuldade. Por quê? É uma pergunta para pensarmos, analisarmos com consciência. Meus queridos, vamos então levando os pensamentos, agradecendo a Jesus, aos mentores amigos, às benfeitoras espirituais. Vamos orando pela paz mundial. Vamos orando por esse planeta lindo e maravilhoso, mentalizando uma cúpula de luz azul, luzes azuis prateadas, envolvendo todo o planeta, a cada irmão. Da luz, paz e proteção aos irmãos que estão perdendo os seus lugares nos seus países, estão sendo obrigados a fugir, procurando uma nova morada. Que sejam acolhidos pelos dirigentes do mundo. E nós, da nossa parte, vamos orar por eles, para que todos consigam toda ajuda e todo amparo possível. E podemos participar com as nossas vibrações e orações. Vamos orar e vibrar pelos doentes e enfermos, onde quer que estejam, no Brasil e no mundo. Muita luz e proteção aos nossos irmãos nos hospitais, prontos socorros, que eles sejam envolvidos numa cúpula de luz, de paz, de amor e proteção. É o que desejamos e nos unimos nesse instante, com eles, por eles. Vamos orar e vibrar pelos médicos e enfermeiros com muito amor e carinho, por todos os responsáveis pela saúde pública, pela saúde como um todo. Vamos vibrar pelos nossos idosos, onde quer que estejam, pelas nossas crianças, crianças nas creches, nos orfanatos, onde tiver uma criança precisando de carinho e de luz. Oremos e vibremos pelos nossos irmãos que vivem nas ruas. Infelizmente, cada dia aumenta mais. Se não podemos ir até eles, que possamos vibrar, pedir ajuda por eles e mentalizar luz, amor e proteção para cada um deles. E aqueles que puderem voltar para casa, que têm casa para voltar, um lar, que peçam perdão se erraram
ou que sejam perdoados também. Que Jesus ajude-os e as nossas vibrações para que consigam muita luz, paz e proteção aos animais, aos nossos irmãos. Vibremos e oremos pela natureza, pelas florestas, pela água que bebemos, pelo ar que respiramos. Vamos dar a nossa participação, aparentemente pequena, mas sempre necessária. Que Jesus abençoe a todos. E assim agradecemos pela oportunidade e que a paz esteja com todos.